A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, da nossa editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2022 está com o ensino sobre o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. É o ensino da escola bíblica dominical da editora Betel, primeiro trimestre de 2022. Revista da Betel Adultos, como já falei, Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Já chegamos na nossa lição de número 4. Então, você que não assistiu às outras 3 aulas, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado e aí ver as outras 3 aulas, que aí você vai entender na sistemática sobre o livro de Ezequiel. É importantíssimo para os nossos dias. O comentarista é o nosso pastor Valdir Alves, um comentário sensacional. Quem já acompanha o canal Bíblia para o Cotidiano, aí sabe que tem uma playlist sobre os atributos de Deus que foi escrito pelo pastor Valdir. Então, se você gostou, recomenda, porque esse comentarista é sensacional. Chegando na lição do número 4, que será aplicada no dia 23 de janeiro, que tem a temática de o pecado e suas consequências. Então, a primeira pergunta, antes de a gente começar a nossa lição é: o pecado e as consequências era só para o tempo de Ezequiel? Era só para o tempo da lei? Ou o pecado e as consequências servem para o tempo da graça? Para o tempo que nós estamos vivendo, Novo Testamento, Jesus trouxe esses ensinos. Será que pecado e consequência é válido para os nossos dias? É isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos aprender. Então pegue sua Bíblia, seu exemplar. Digo sempre, se você não tiver, você pode ir aí no Bíblia Online, você consegue ver. Suas canetinhas marca-texto, a sua revista da editora Betel Dominical. Se você não tiver, você pode, aí na descrição do vídeo vai ter os tópicos que aqui serão apresentados. Vamos aprender junto sobre o pecado e as suas consequências. Meus amados irmãos, eu quero começar a lição de hoje primeiro agradecendo. A gente tem que aprender, eu, você, nós, a sermos gratos por pequenas coisas que acontecem em nossa vida. A gente agradece muito por coisas extraordinárias. Esquecemos das bênçãos diárias que nos alcançam. E por que eu estou falando isso? Porque o canal Bíblia para o Cotidiano, ele deu um crescimento nesses dois finais de semana incrível. Os vídeos atingiram um nível de visualização favorável muito para que o YouTube possa recomendar. O número de inscritos está crescendo a cada dia. Você fala, irmão, eu estou vendo aqui, você não tem tanto inscrito assim, porque você não se inscreveu, você não recomendou para os seus amigos. Mas se você fizer isso, se você pedir para os seus amigos, os inscritos serão muito mais. Mas eu sou grato porque 2 vídeos meus, pela primeira vez, hoje eu estou gravando esse vídeo para ser colocado sempre na segunda-feira, como você vê, roupa diferente, vim do nosso culto maravilhoso, culto da família, e vim aqui já decidi gravar para que na segunda-feira, que é o meu propósito, esse vídeo esteja sempre disponível. E temos que ser grato por coisas do dia a dia. E eu sou grato porque os vídeos que eu estou publicando estão atingindo mais de 1000 visualizações. Muito obrigado. Comentários e comentários de professores, alunos que estão dizendo que estão sendo edificados. E sabe como você agradece por estar sendo edificado por essas aulas? Simplesmente se inscrevendo, que para você não custa nada. Mas para mim que está começando esse canal, que estou querendo ensinar a palavra de Deus com ensino de escola bíblica dominical, na segunda, na terça da editora CPAD, quarta e quinta, ensinamento sobre o Sermão do Monte, vai fazer esse canal crescer para ensinar a palavra de Deus.
Você sabe que eu não fico no canal pedindo, não. Para mim é só agradecer, o pedido já foi feito e no decorrer do vídeo, não esquece, dá um like, se inscreve, faz um comentário e manda para outras pessoas, que isso vai me ajudar e ajudar o canal muito, para a palavra de Deus ser propagada nesses 4 cantos do mundo. Tendo dito isso, vamos para a nossa lição. A nossa lição está no livro de Ezequiel, capítulo número 5. Então, já vou abrir aqui o livro de Ezequiel. Lembrando que as nossas escolas bíblicas dominicais, eu espero que na sua igreja já tenha voltado. A nossa igreja já voltou esse final de semana. Já tivemos uma aula maravilhosa. Meu amigo presbítero Flávio, professor de escola dominical, fez o resumo da lição 1, da lição 2 e aplicou hoje de manhã e eu estava lá aprendendo. E você fala, mas você não é professor? Sou, mas tenho dito sempre, e como Deus disse para Ezequiel, come esse rolo, que é a lição 3 que você já viu. Se você não viu, vai lá, o Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. Primeiro Ezequiel comeu a palavra, ou seja, se alimentou de tudo para depois falar. Então eu vou para a escola dominical. Eu sou aluno da escola dominical e sou professor. No próximo domingo, que será o dia 23, eu que vou ministrar aula na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, campo aqui do Tabuão. O meu pastor é o pastor Nilson Franco. Você pode ir lá, 8h30 da manhã, as portas da igreja já estão abertas para dar aula, porque a Bíblia para o cotidiano não é para tirar você de sua escola dominical, da sua igreja, mas é para agregar conhecimento. E se você não tem, a sua igreja não usa a editora Betel, usa qualquer outra revista, quando falo qualquer não é dispensar, porque hoje nós temos 3, para lembrar você, e aqui o meu papel é se ensinar. Existem 3 editoras grandes do nosso país, sobre escola bíblica dominicais. Existem outras, mas estou falando das 3 maiores. A maior, sem dúvida, é a CPAD. Segundo, a editora Betel, que eu faço uso das duas, CPAD e Betel. A Central Gospel. Então você tem 3 editoras que trabalham com escolas bíblicas dominical, ou dominicais, como você preferir. Então, o canal Bíblia Cristiana está aqui para acrescentar esse conhecimento. Então, se a sua igreja usa da editora CPAD, mas você quer aprender um pouquinho sobre Ezequiel, você vem nesse canal. Ah, eu sou da editora Betel que usa esse material, mas quero aprender da editora CPAD. Você se inscreve no canal, porque toda terça-feira tem vídeo da editora CPAD que está falando sobre a supremacia das Escrituras. Então, veja. Aprender você tem opção e eu me sento para ouvir na minha igreja. Eu sou professor, mas também sou aluno. Abre sua Bíblia no livro de Ezequiel, hoje é o capítulo número 5. O assunto é um assunto que muitos não querem ouvir, muitos não pregam, muitos aboliram da sua igreja, muitos já não querem anunciar essa verdade que Deus levantou Ezequiel. E eu comecei o canal fazendo uma pergunta, se o pecado e as consequências valem por dia de hoje. E a pergunta é, vale? E você vai ver como vale e quão importante é. O nosso texto áureo está no livro de Ezequiel, capítulo número 5, verso de número 9, que diz assim: E farei em ti o que nunca fiz, e que jamais farei, por causa de todas as tuas abominação. Olha o que Deus está mandando Ezequiel dizer ao povo. É forte. Farei em ti o que nunca fiz jamais. Por causa de quê? Das abominações que Israel havia cometido. Se fala Antigo Testamento, mas a gente vai aprender. No ponto 2, 3, aí você vai ver que funciona para a igreja também. E o alerta de Deus no livro de Ezequiel é mostrando como Deus usou no passado e usa hoje, que é a escola da nossa editora CPAD, que vai estar no canal amanhã, que fala sobre a supremacia de Deus, que Deus não muda. Ele é imutável, não mudou nada. E a nossa verdade aplicada vai dizer:
É preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Já vamos começar a usar o quê? Nossos marca-texto. Se você é professor e vai aplicar a aula, apresente essa verdade aqui para os seus alunos. Nós só evitamos o pecado, só dizemos não ao pecado se nós estivermos debaixo de vigilância e oração. Vigiar e orar. Se não estivermos debaixo desses dois princípios, o pecado vem e nos abraça e a gente se abraça com ele, e para soltar o pecado, só o sangue de Jesus. O nosso texto de referência, livro de Ezequiel, o versículo 7 e 8, e depois a gente pula para o versículo de número 13. Vamos ver o que diz? Começa assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades no meio das nações que está ao redor de vocês, ou de vós, dependendo da sua tradução, meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem anda procedente segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Irmãos, alunos do céu, Deus está dizendo para Ezequiel profetizar, dizer para o povo, que o povo está fazendo mais maldade ou pior que as nações que está rodeado sobre Israel. Israel, que deveria ser o exemplo de santificação, porque ser santo é ser separado. Então, quando alguém pergunta se você é santo, você diz, sou santo porque não quero pecar. Não quer dizer que você não vá pecar, a gente vai aprender aqui. Mas ser santo é ser separado. Israel foi chamada para ser separada das outras nações. E Deus está dizendo em Ezequiel capítulo 5, verso 7, que Israel fez pior do que as nações vizinhas. Quebrou todos os juramentos, todos os mandamentos, todas as bênçãos que Deus tinha para Israel. Israel jogou fora para seguir os costumes e, pior ainda, dos seus vizinhos. Que coisa, hein? Versículo 8. Por isso, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti. Olha, aos olhos de todas as nações. A gente pode dizer, Deus é ruim, irmãos. É não. Deus apenas cumpriu com sua palavra, dizendo, vocês são desobedientes. Ele está dizendo e certifica, pois assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sim, estou contra você. Irmãos, anota isso aí para a tua vida, não importa se você é aluno ou professor. Deus ser contra nós, irmãos, isso é impensável. Não sei, é imensurável. Imaginar que Deus é contra mim. E Deus está dizendo, eu sou contra Israel. Eu sou contra o povo que é para se chamar pelo meu nome, mas não se arrepende dos seus pecados, está fazendo pior do que as nações, então eu vou destruir vocês para que todas as nações saibam que eu velo pela minha palavra. Aí você pode dizer, mas aí o povo não seria, Deus não seria zombado? Deus não se deixa escarnecer, está nessa lição, nós vamos ver. Mas Deus tem que mostrar para as outras nações que com ele não tem favoritismo. Ele quer um povo santo. Ou você cumpre a santidade ou Deus vem punir, porque Deus é justo. Deus nos escolheu a mim e a você para nos privilegiar, mas Deus nos escolheu para que nós fôssemos santos, cumprisse todos os seus mandamentos, lhe obedecesse, aí sim todas as bênçãos nos alcançasse. É isso que Deus está dizendo, disse para Israel, na presença aqui no caso de Ezequiel como profeta. E olha que é o versículo 8, ainda vou ler o versículo 13. Assim se cumprirá a minha ira. Misericórdia, irmãos. A gente não vai sair do nosso texto de referência, não? Diz aí, professor. A gente não vai sair do texto de referência? Assim se cumprirá a minha ira. Deus está dizendo que, além de estar contra, está irado. Aqui com o povo de Israel. E a pergunta é, Deus se ira no dia de hoje?
2022. Essa lição será aplicada no dia 23 de janeiro de 2022. Ele continua: e a satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor que tenho falado do meu juízo, quando cumpri neles o meu furor. Meu Deus! E o povo não quer ouvir isso. Deus está dizendo aqui, ó, meu zelo, o Senhor que tem falado com zelo. Para o quê? Se arrepende, volta, não peca, não vai. Aqui na nossa revista, não sei se você vai conseguir ver, aqui tem a capa da lição, né? Ele fala direita, esquerda, erro, certo, que caminho tomar? O caminho da obediência a Deus. É isso que você tem que ensinar para o seu aluno, é isso que você tem que colocar em prática, aluno que está me ouvindo, é isso você que não é aluno, nem é professor, mas quer aprender da palavra de Deus como Ezequiel. É a vontade de Deus. Deus só vem com o seu furor, com a sua ira, com o seu castigo sobre os filhos da desobediência. Se você não viu, está no outro vídeo, assiste lá que você vai ver quem são os filhos da desobediência. Isso aqui foi só o nosso texto de referência, misericórdia. Vamos para a nossa introdução. A doutrina do pecado perpassa as Escrituras desde Gênesis capítulo 3. Olha só, infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequência do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturbam a doutrina da salvação. Eu devia ter trago o meu livro de teologia sistemática, porque tem uma doutrina na teologia sistemática, somente a doutrina do pecado. Para você ver o quanto é pecado. Eu devia ter trago. Vou lembrar da próximos vídeos trazer essa teologia sistemática para a gente aprender cada vez mais. Então, muitos aqui, ó, essa é o que eu quero trazer para você. Quer anotar aí para você colocar em prática? Infelizmente, muitos aqui, ó, ignoram a realidade, certo? Gravidade e consequência do pecado. Tais, ó, pessoas minimizam, desprezam, deturbam a doutrina da salvação. Não há salvação sem que o povo se arrependa do pecado. Tenho dito no vídeo, vou repetir, que é para gravar e ensinar o povo ficar gravado. Deus não lhe aceita do jeito que você é. Porque se Deus lhe aceitasse do jeito que você é, você não precisaria aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e seguir os seus mandamentos. Deus aceita você como você está, mas não aceita que você permaneça como você está. Ele quer que você mude de vida. Essa é a doutrina da salvação, que muitos, como coloquei aqui, minimizam, ignoram, desprezam, deturbam. É isso que estão fazendo. Mas você está no canal que está ensinando a palavra de Deus. O canal é Bíblia para o cotidiano. Chegamos no nosso ponto de número 1, o pecado e suas consequências. Ele começa dizendo aqui em duas passagens. Livro de Hebreus, capítulo 8, muito importante, e Miqueias 7, 12, 19, melhor dizendo. Ele começa dizendo: o Senhor diz, de seus pecados não me lembrarei mais. O profeta diz que, como resultado da paixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança nem na contagem para impedir a salvação. Precisamos ter ciência de que, ao pecar deliberadamente com consciência de causa, não ficaremos impunes, uma vez que a lei está estabelecida. E sendo conhecedores dela, tornamo-nos
sujeitos a ela, toda a lei. Então, ele está dizendo, eu perdoarei as suas iniquidades, Hebreus 8:12, lançarei na profundeza do mar os seus pecados, Miqueias 7:19. Se você não sabe, se você está no tempo da ignorância, sem conhecer a palavra. Agora, quando você peca deliberadamente, ou seja, com consciência, como está aqui, você se torna juízo da lei, porque ele fala que a lei já está posta. Ele não pode contradizer a ele mesmo. Ele continua, o escritor, colocando: o Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse algo pior. Então você pode dizer, Deus falou que não se lembraria dos meus pecados e jogaria no lago do esquecimento. E aí vem Jesus dizendo, no livro de João, abre aí sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 5 e verso de número 14. Aí eu vou ler e você vai dizer para mim, vamos entender esse texto melhor. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está a ação, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele está dizendo, você está curado, está perdoado, porque Jesus não veio só para cura. As pessoas acham que Jesus veio para trazer cura. Não. Jesus veio trazer libertação. A cura era consequência das libertações. Perdão do pecado nos tira a cura, nos traz a cura. Foi isso que Jesus faz. Então Jesus fala para esse homem, o paralítico lá de Betesda, está dizendo para ele, não viva no pecado, não pratique o pecado para que não te aconteça coisa pior. Ele está dizendo, Deus vai jogar fora no mar do esquecimento, como fala Miqueias, e está dizendo que não vai se lembrar dos seus pecados para te punir pelo tempo da ignorância. Agora não faça coisa pior. Não se mantenha no pecado, para que não te aconteça coisa pior. Isso é João capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda. Então preste atenção, não se mantenha. Essa é a visão que Deus mistura para a salvação. Ele une dizendo, eu não vou levar em conta o tempo da sua ignorância. Eu esqueço, jogo no lago do esquecimento. Porém, não peque voluntariamente não, deliberadamente. Essa é a palavra. Quer anotar aí, professores, para aplicar na escola dominical de vocês? Não pequem deliberadamente. Aí se alguém perguntar o que significa deliberadamente, com conhecimento de causa. Eu sei que é pecado, eu vou fazer mesmo assim. Deus está dizendo, para isso aí, meu amigo, você está me querendo fazer de bobo? Eu estou dizendo, para não fazer, você sabe que não pode e faz? Desse eu vou me lembrar, é o que Deus está dizendo. Mas para aquele que não sabe, por isso que diz a palavra, é melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar atrás. Continuando, ponto 1.1, a revelação dos pecados de Israel. Agora vamos transferir para Israel. Trouxemos aqui para o tempo de Jesus e aplicar na nossa vida. Agora lá dentro de Israel, ele vai trazer para Israel a memória, o porquê que está acontecendo todo aquele cativeiro, todo aquele cerco que houve em Jerusalém, já está nas primeiras aulas explicado para você. Ele diz, na passagem bíblica de Ezequiel, capítulo 5, do 7 ao 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis, capítulo 3, encontramos como Deus lidou com a queda do primeiro casal, antes de anunciar acerca da semente da mulher e de providenciar vestes adequadas. Primeiro, o Criador confrontou-os com a realidade do pecado. Como foi que Deus confrontou? Com a pergunta, quem te mostrou? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? É um modelo para todos os tempos. É fundamental que os pecados sejam expostos. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. O apóstolo Paulo expõe a universidade do pecado em Romanos
3, do capítulo 1 ao capítulo 3, para depois apresentar em detalhes o plano divino da salvação. Então, Paulo, em Romanos capítulo 1, você conhece? Conheceram Deus e não fizeram caso de Deus, Deus entregou as suas paixões infames. Lê Romanos 3. Aí depois ele diz, mas Deus traz aí salvação. Mas primeiro mostra o pecado, para depois mostrar a salvação. Então, se não tiver confissão, reconhecimento do pecado, nunca vai entrar o plano da salvação. O plano da salvação só funciona para mim se eu me arrepender do pecado. Então, enquanto eu não me arrepender dos pecados, o plano de salvação não tem noção. Não tem significado para mim, não tem um significado real. Para que vai ter um plano de salvação se eu não acredito que eu sou pecador? Se eu digo que eu não pequei, o que eu fiz não é pecado, então para que vai? Como é que eu vou ser salvo se eu não reconheço que o que eu estou fazendo é pecado? Então as pessoas têm que olhar, você que está me ouvindo, leia Romanos capítulo 1, 2 e 3. E no finalzinho do capítulo 3 você vai dizer que tem um plano de salvação, mas primeiro tem mostrando a culpa do pecado. Foi o que Deus fez. Deus não deu roupa para Adão e Eva? De pele de animal? Apresentando aí o primeiro sacrifício. O homem põe folha de figueira que seca e murcha. Deus vai lá e põe a roupa de um novilho, de um cordeiro. Foi o primeiro animal sendo sacrificado por Deus. O primeiro sacrifício quem fez não foi o homem. O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Para quem? Pela humanidade. Para esconder as vergonhas do homem. Foi o primeiro sacrifício. Quem ofereceu foi Deus, porque o homem nem isso soube fazer. E melhor ainda, por que Deus ofereceu o primeiro sacrifício? Colocando veste nos homens, com pele de animal, para mostrar para o homem que ele não deve nada para o homem. O homem deve até se esconder das suas vergonhas. O homem precisou que Deus intervisse, porque nem isso o homem soube fazer. Se esconder o seu pecado. Deus é que teve que mostrar para o homem que tinha que ser derramamento de sangue já no jardim do Éden. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ponto 1, ponto 2. O juízo e a ira de Deus. O juízo e ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Ezequiel, primeiro, ele apresenta lá o pecado, Ezequiel 5, do 8, 11 e 13, certo? Que foi a nossa leitura bíblica em classe. Se você lembra, a gente pegou ali a leitura, olha aqui, ó, Ezequiel, a gente leu 7, 8 e 13. Deus apresentando as consequências do pecado. É importante você ler o livro de Ezequiel todo. Você que vai dar aula, você que vai estudar as revistas, as lições aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, se inscreve para acompanhar. É importantíssimo você ler o livro de Ezequiel todo. Então se inscreve e leia o livro de Ezequiel. Primeiro há a apresentação, para depois vir o juízo. Deus não vai punir ninguém sem dizer o porquê está sendo punido. Preste muita atenção nesse ensinamento. Ele continua. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. Tem gente que só quer pregar graça e misericórdia, né? Esquece que diz que a ira de Deus é somente no Antigo Testamento. Então você abre o livro de Romanos, vai aí, ó, depois de Atos, livro de Romanos, capítulo de número 1, o verso de número 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso é Romanos capítulo 1, verso 18, ou seja, Novo Testamento. Você quer mais um exemplo? O versículo de Romanos 11, põe aí, ó, versículo de número 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas também castigo, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás condenado.
Ele está dizendo, eu quero ser benigno para com você. Eu sou benigno para com você, mas permaneça fiel, porque ele está dizendo aqui em Romanos 11, 22, aqui ó, ou de outra maneira também serás cortado, condenado, excluído, jogado no lago de fogo. Mais um no Novo Testamento, livro de Apocalipse. Vamos ver, Deus irado, irmão. Ou a gente prega a Bíblia toda, ou a gente vai estar com falácia, com coisa que não convém. Então você que é professor e você que é aluno, saiba que a ira de Deus se manifesta sim no Novo Testamento. Já te mostrei 3 passagens e agora nós vamos para Apocalipse 6, verso de número 16, que diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Irmão, se não tivesse na Bíblia, diríamos que era mentira. Nós podemos acreditar num Cordeiro que vai se irar? Você já pensou nisso? O Cordeiro vai se irar. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. João declara, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele está dizendo, esse Cordeiro vai se irar. Apocalipse 5, João declara quem é esse Cordeiro. Esse Cordeiro está lá no céu e é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, ler o livro. E nesses desatar os selos estão as pragas. E quem vai desatar esses selos? O Cordeiro. Quem vai quebrar os selos? O Cordeiro. E quem vai derramar a ira sobre a terra? O Cordeiro. Então o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que se entregou, o Cordeiro que deu a vida vai se irar por aqueles que são desobedientes e rebeldes. Quem está dizendo? A Bíblia. O ensino sobre o livro de Ezequiel. Não somente foi com Jerusalém, como serve para os nossos dias. A ira de Deus, ela permanece. Então cabe a mim e a você obedecer ao Cordeiro. Antes que ele derrame, como fala Apocalipse 6,16, antes que a ira do Cordeiro venha sobre mim e sobre você. Continuando, vamos para o nosso ponto de número 1.3, que diz assim, os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. Foram punidos, vamos ver? A punição veio com a destruição de Jerusalém, muitos foram mortos, outros levados ao exílio, e um pequeno grupo deixou em seu ambiente de destruição. Jeremias capítulo 1, ressaltando, Daniel, Ezequiel e Jeremias eram contemporâneos, viveram ao mesmo tempo. Deus usou 3 profetas ao mesmo tempo, sendo na mesma história, só que em lugares diferentes. Vamos lá. Daniel estava lá no palácio de Nabucodonosor. Ezequiel estava na Babilônia, porém estava entre os exilados, aquele que era trabalho de escravo. Daniel trabalhava para o rei, junto com os seus companheiros. Já Ezequiel vivia à beira do rio Querite, no meio do povo que estava escravizado, que tinha que trabalhar. E Jeremias estava em Israel, em Jerusalém, na terra destruída. Então você tinha 3 profetas falando sobre esse juízo de Deus. As maiores revelações de Daniel do futuro foi dado dentro do palácio da Babilônia. O aviso da destruição total de Jerusalém foi com Ezequiel. E Jeremias pedindo para que o povo se arrependesse, estava onde? Lá na cidade destruída. Então Deus não se deixa se manifestar, ele se manifesta, melhor dizendo, ele se manifesta avisando o povo. Usou 3 profetas da mesma época para falar do seu juízo. Deus é justo, é isso que ele é. Continuando, assim um povo livre ficou cativo a reis idólatras, longe da sua terra, exposto a doutrinas, costumes. A nação recebeu o castigo como ensina pela ingratidão e por se afastar das leis divinas, ok?
Muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor, achando que são ameaças vazias. Algumas advertências: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz ou que suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Observação do comentarista. Olha aqui, ó. Não cometa o erro de pensar que Deus não o cumprirá o que diz em sua palavra. Ok? E para a outra parte dessa frase, muito importante para nós colocarmos em prática. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Vai, o castigo vem. Não brinca com Deus, não. Tá? Esse foi o ponto de número 1. Agora vamos para o nosso ponto de número 2. A palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que eu comecei dizendo que Deus é imutável, não muda. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer ou zombar. Porque tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Isso é Gálatas capítulo 6. O que eu planto na carne colho destruição. Ok? Continuando, tal princípio de semeadura e colheita também se aplica a semear no Espírito, ou semear boas atitudes para com o próximo. Gálatas também diz. A gente tem aqui um estudo maravilhoso de Gálatas. Nós temos a obra da carne e o fruto do Espírito. Então você não pode plantar na carne, porque você colhe corrupção, mentira, falsidade, angústia, dor, sofrimento ao próximo. Você sempre buscando tragédia. Quando você semeia no Espírito, é paz, longanimidade, benignidade, amor, é temperança. Você vai, paz, é fé e plante no Espírito, tá? O livro de Gálatas deixa isso bem claro para nós. Tudo aquilo que o homem semeia, o homem colherá. E eu gosto de dizer para os casais, que a gente ministra para casais, eu e a minha Rose, a gente diz que toda semente, ela produz uma árvore. Só iremos saber que árvore será, que irá crescer, que fruto vai sair dessa árvore quando ela crescer. Então semeie sementes boas, porque um dia você pode colher coisas maravilhosas dessa árvore, ok? No nosso ponto 2.1, o pecado deliberado é uma afronta a Deus. Lembra? Deliberado, que nós já falamos aqui para você anotar, ao que peca deliberadamente, com consciência de causa. Ele vai repetir aqui no 2.1, né? Pecados deliberado é uma afronta a Deus. O escritor coloca aqui: muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos pecaminosos, suas atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. Pessoa que maquina o mal, quer fazer o mal, eles aí traz aborrecimento a Deus. Maquinar, irmão, planejar, arquitetar. Sabe quando a gente vê aí na nossa sociedade, a gente fala que essas pessoas que planejam matar outra, planejaram por semanas, por meses e saem arquitetando. Essas pessoas, quando cometem esse crime e pega, a justiça pune com mais rigor. Deus, ele diz, isso me deixa irado, eu quebro, eu arrebento e não tem quem conserte, quem fugirá da minha mão, é isso que ele está dizendo. Porque se a justiça cumpre o rigor da lei para aqueles que cumprem crime premeditados
Imagina Deus, que se a sociedade julga com rigor quem premedita os crimes, imagina Deus e prove nas Escrituras que Deus abomina essa premeditação do crime. Vamos para o 2.2. Os pecadores, a diferença quando ao nível de revelação que possuem. Vamos ver essa diferença? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Abra aí Atos 17:30. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Leia Ezequiel 14, do 12 ao 15. Conhecer as leis, os estatutos e os mandamentos, e erra, na maioria das vezes, consciente, se torna indesculpável. Olha essa palavra que o pastor Valdir colocou. Se tornam indesculpável, porque conhecia, aqui ó, os mandamentos, a lei e os estatutos, mas faziam de propósito. Isso nós não podemos praticar. Israel não deveria ter praticado. O juízo veio sobre Israel porque ele sabia dessas práticas, ele sabia do juízo de Deus e mesmo assim fizeram deliberadamente. Esta é a palavra. Pecados deliberadamente. Deus não leva em consideração, já foi dito aqui, aqueles que pecam e se arrependem. O pecado ele bate na minha porta todo dia. Se eu não peco de uma maneira, eu peco de outra, é uma luta constante. E qual é a minha diferença para a diferença do povo de Israel? Qual é a minha diferença para o povo atual, nós que estamos aqui nesse canal Bíblia para o Cotidiano? É o sentimento de falhei, não deveria, me perdoa. E aí a gente cumpre o que está na Bíblia, aquele que confessa e deixa. Senhor, aí eu preciso me libertar, porque eu continuo caindo nesse pecado. Então aí é um processo de libertação que você tem que confiar em Deus, jejum, oração, palavra, ajuda de pessoas que conseguiram. Não sei qual é o seu caso, mas se você precisa de ajuda, peça ajuda com certeza na sua igreja. Se é vício com pornografia, tem um irmão que já foi viciado e se libertou. Se é na mentira, você conversa com alguém que pode te ajudar com a mentira. Você tem pessoas diversas na igreja que foram libertas de escravidões de pecado. Isso aí é você ser amarrado e ser liberto. Agora, quando você peca, eu não queria, mas fiz. Como é que eu faço? Jejum, oração e palavra. E principalmente, confessar as vossas culpas uns aos outros, para que nós possamos orar um pelos outros. Se você não confessar, talvez ninguém consiga te ajudar. E Deus quer que você confesse. Deus pode te libertar? Pode, quando você confessa para Ele. Mas na grande maioria, Ele quer que você confesse aos seus amigos. Por isso, aos seus amigos não, corrigir. Ao seu pastor, homens de oração, de confiança, que vai orar, jejuar, interceder por você. Isso foi dito em Israel. Israel estava em pecado e eles não se arrependiam. Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos eles diziam, o juízo de Deus está aí. Mas eles diziam, não, não está. E quando veio o juízo, eles não puderam reclamar, não podiam reclamar. Vamos para o nosso ponto de número 2.3. Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Eita, irmão, dá para anotar isso aí, viu? Isso aqui não é só Israel, não. Mas olha lá. Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Aqui tem uma separação, não sei se você percebeu. E você que vai dar aula, se atente a esse detalhe. Israel. Aí ele coloca uma nação escolhida. Dá uma olhada na vírgula. Nação escolhida é uma coisa, mas um povo ingrato é outra. A nação de Israel nunca perderá a bênção de Deus. A nação. Mas se lá na nação de Israel
tiver um povo ingrato, Deus vai sempre punir o povo. Sabe qual é a prova? 144 mil que não se dobraram, que não se prostituíram, que não negaram. Isso é livro de Apocalipse. E a considerada seita dos TJs dizem que só vai entrar no céu 144 mil. Está errado. Heresia. Esses 144 é para mostrar para o povo que dentro de Israel, mesmo a nação sendo escolhida, e se lá tiver um povo ingrato, Deus mostra que dentro de lá, dessa nação escolhida, ele consegue tirar pessoas fiéis. E essa demonstração é 144 mil, 12 mil de cada tribo. Essa é a verdade. Então, a nação é uma coisa, o povo ingrato é outra. Israel sempre será abençoada, sempre virá bênção de dentro de Israel. Não confunda uma coisa com a outra. Vamos ver o que diz o escritor? Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Romanos 15, 1 Coríntios 10 e 11. Assim, ao estudarmos acerca da história de Israel e do seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tanta vitória e ter um tempo que foi cheia da glória de Deus, não significa que Deus irá ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que ensina a graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor. Livro de Hebreus, capítulo 8, nos diz o quê? Verso 12, que Deus não levará em conta os nossos pecados, esquecerá, apagará. Mas só que no capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 29, ele diz o quê? Tem que ter respeito, temor, porque o fogo é consumidor. Deus seria muito injusto. Se tivesse escolhido Israel estivesse dentro dela com as suas abominações, pecando deliberadamente e não fizesse nada, porque dizer, é o meu povo, é meus filhinhos. Esse não é o Deus que nós servimos. Então nós temos que olhar para o que Deus fez com Israel, que foi o povo que ele escolheu, e ele disse, ou vocês andam em santidade, ou eu venho com punição para vocês. E agora nós olhamos para nós, somos jebuseiro bravo, irmão, enxertado. Aqui tem umas plantinhas da Rose. Imagina eu pegar essas plantinhas aqui, elas são rosa, e eu pegar outra plantinha ali, uma plantinha branca, e pegar essa plantinha rosa e enxertar ela na branca. Foi o que Deus nos fez. Não é a rosa, não é com a branca, mas aí Deus foi lá e enxertou. É fácil tirar. Imagina a nação de Israel, o povo escolhido lá com Abraão. E Deus veio e disse, eu sou justo, eu não posso deixar vocês pecarem deliberadamente. Imagina nós, que somos enxertados, que éramos figueira brava, irmão. O exemplo de Ezequiel para os nossos dias, dizer, se Deus fez com o povo que ele chamou povo peculiar, meu povo que se chamará pelo meu nome. Imagina nós, estrangeiros, estranhos, não sendo da família de Deus, não sendo. Então pensem, o exemplo de Israel é para mostrar para mim e para você que nós temos que andar em santidade. O livro de Ezequiel mostra como Deus é justo, que puniu o povo de Deus e continuará punindo aqueles que querem ser chamados povo de Deus.
que somos nós. Chegamos no nosso ponto de número 3. O amor de Deus e sua justiça. Eita, irmão. Anota aí. Duas coisas. Amor e justiça. Enfatiza isso aí na sua vida. Você que vai dar aula, professor, enfatiza isso na sua sala. Amor e justiça. Andam juntas? Pergunta. Andam? Sim. Certeza. Há até uma brincadeira que não dá para nem chamar de brincadeira, que só existe a justiça porque Deus ama. E só tem o amor porque Deus é justo. Você entende? Os atributos de Deus, do amor e da justiça, eles se fundem de uma tal maneira que um não existe sem o outro. Só existe justiça porque Deus ama. E o Deus consegue só amar porque Ele é justo. E como explicar isso? Vamos ver o que o escritor coloca e a gente conversa. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, do versículo 8, depois 16. Mas também é fogo consumidor. Que negócio é esse? Hebreus, capítulo 12, 29. Ele ama e é fogo. Vamos ver. Muitos de uma maneira equivocada e distorcida se baseia no amor, na graça e misericórdia de Deus para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. É atributo. Atributo é qualidade, acima de qualidade, né? Vamos ler? Atributos. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama. Só existe justiça para corrigir aqueles que amam. É o versículo, vamos dizer, mais conhecido, vamos dizer assim, sobre amor e justiça, né? Amor e justiça. É o versículo mais conhecido. Você sabe que versículo eu estou falando? Que de amor e justiça. Abre aí a sua Bíblia, irmãos. Faz uso da Bíblia aí, Livro de Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 6. Se já é que você não sabe de cor esse versículo. Esse versículo é a base sobre amor e justiça. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, Deus estava castigando Israel porque amava Israel. Deus nos corrige, açoita com a sua palavra, que muitos já não querem ser açoitados, porque nos ama. Já disse em algum vídeo atrás, vou repetir aqui. A maior prova de amor que eu posso dar para uma pessoa é dizer: arrepende-se do teu pecado. Entrega a tua vida para Jesus Cristo, antes que o juízo e a ira de Deus venha. Não tem atitude de amor maior. É eu ver o meu amigo, meu irmão, meu pastor, minha esposa, meu filho, pecando e dizer para ele: não, deixa quieto, isso não é amor. Amor é dizer: você está errado. Deus vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada. Deus vem buscar um povo que se arrepende das suas más obras. Como disse João, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Bem verdade que ele estava falando para quem? Para os fariseus, aqueles que conheciam a lei e não estavam cumprindo. Aí pergunta: e o que é preciso, João? Ele disse: arrepende-te do teu mau caminho, volta ao Senhor. E ele, porque ele vai corrigir todo aquele que ama. Está sendo corrigido? É porque Deus te ama. 3.1, amor versus justiça. Vamos continuar nesse assunto de amor versus justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível, não fingido. A maior expressão de amor está descrita em João 3,16, sei que você sabe de cor.
Quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incomparável, a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores que nada mereciam. Olha o que diz o Dr. Scheid. A justiça de Deus inclui a penalidade no juízo, mas subordina essas atividades à obra global de estabelecer a sua justiça amorosa. A justiça de Deus é santa, perfeita, imutável. Quer anotar, professor? Para aplicar em sua aula, põe aí, ó, a justiça de Deus aqui, ó. A justiça de Deus é santa, perfeita, imutável. É a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Eita, irmão, isso aqui vale para a gente compartilhar até nas nossas redes sociais para evangelizar. Se você não tem coragem de gravar um vídeo, de propagar, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo na tua linha de transmissão, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você puder. Essa verdade tem que ser propagada e você pode ser o canal de bênção que Deus está precisando. Então se inscreve no canal, assina o sininho, faz um comentário e manda para quantas pessoas você puder. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade, nele não há injustiça. Justo e reto é o nosso Deus, o meu e o seu. O Evangelho revela a justiça de Deus, Romanos 1,17. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos em retidão. Salmo 9, verso de número 6. Ele julga os povos com retidão. 3.2. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Isso aqui é importantíssimo, enfatize isso na sua vida. Ai, Montoni, eu pequei, Deus me perdoa. Perdoa com uma condição. Quem se arrepende. Lembra que eu falei um pouco atrás? O plano de salvação só tem sentido para aqueles que reconhecem que precisa ser salvo do seu próprio pecado. Se eu não reconheço que eu sou pecador, então o plano de salvação não serve para mim. Ok? Então Deus tem perdão? Tem. Para que pecadores? Que se arrependem e deixam a prática. Já falei também que existe pecado que você precisa confessar, jejuar, consagrar e precisa de ajuda de outras pessoas para que você seja liberto, porque você peca, mas você não quer. Mas essa é a luta da carne e do espírito. E se você semear no espírito, você vai conseguir vencer este pecado. Vamos ver o que o escritor coloca aqui. Precisamos refletir sobre o arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. Vamos lá. Anota essas palavras aí para você colocar em prática na sua vida e professor aplicar na sua aula. Olha que maravilha. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza, somente um reconhecimento. Eu conheço, mas isso não é arrependimento. Arrependimento é... O que é arrependimento? Boa. Vem fazer uma pergunta para você aplicar na sua vida e na sua sala. Se alguém perguntar o que é arrependimento, de uma forma mais simples possível que você pode explicar. O que é se arrepender? Você diz, é não praticar novamente. Essa é a resposta mais simples. Você pode procurar outras respostas em outros dicionários, em outros conceitos, mas arrependimento bíblico é não praticar novamente. Eu me arrependo. Eu gosto muito de usar a ilustração de Davi. Quantos adultérios Davi cometeu? Um, que foi com Betseba. Davi teve outras mulheres, porém casou com outras mulheres antes de ter relação. Davi premeditou quantos crimes? Um, o de Urias. Então veja que ele cometeu erro, se arrependeu. Quantas vezes Davi contou o povo? Uma vez.
Você não vê Davi contando outra vez. Se arrependeu, não contou mais. Você entende que por que Deus olha e diz que Davi é segundo o seu coração? Porque Davi errava, mas não voltava a praticar o mesmo erro. Davi praticava outros erros, mas não o mesmo. Isso é o quê? Isso é se arrepender. É não praticar novamente aquela prática. Aplica isso na sua vida. Ensina isso para os seus alunos. Vamos continuar. O termo usado para arrependimento é metanoia. O que significa metanoia? Vamos lá. Não se registra apenas uma mera tristeza pelo pecado, mas significa uma mudança de ponto de vista, de pensamento e de propósito. Ok? Essa é uma conclusão sobre arrependimento maior, mas você pode usar metanoia, mudança de mente. Então, se arrepender é não praticar os mesmos pecados. Chegamos no nosso ponto 3.3. É necessário um constante autoexame. Aonde é que nós vemos um autoexame? Livro de Coríntios, lá na nossa ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome e coma do corpo e da ali, simbologia, né, do pão e do cálice do Senhor. Autoexame. Porém, no entanto, portanto, existem homens que não conseguem fazer autoexame em si mesmo, certo? Porque está o quê? Com as suas mentes cauterizadas. Tem homens que já estão com o seu coração duro, por isso que a palavra diz que o coração do homem é enganoso, mas também diz que maior que o coração do homem é Deus. Então, existem homens que não conseguem fazer mais o autoexame. Por isso que o texto melhor para aplicar sobre o autoexame é confessai vossas culpas umas às outras. Então, se você já chegou ao ponto que você não tem coragem mais de contar os seus pecados, suas mazelas, transgressões, mentiras, enganos, é que somente já está cauterizada e você não consegue fazer um autoexame, porque você já não consegue reconhecer que está errado. Você já se tornou cauterizado ao ponto que nada mais vai lhe fazer ser convencido das suas práticas mais. Mas precisamos fazer um autoexame constante. E nós que somos principalmente assembleanos, temos o costume de tomar ceia uma vez por mês e é lido todos os meses. Examine-se o homem a si mesmo. Tá ok? E coma desse pão e beba desse cálice. Vamos ver o que o escritor nos diz. É interessante como Deus constantemente procura despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava. Esse é o livro de Ezequiel, capítulo 4. Mesmo no cativeiro, muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Jeremias agora, Jeremias 29, dizendo, vocês estão aí, o povo diz, não, mas por que estamos aqui? Gente, lê Jeremias 29, do 8 ao 10, veja o que o povo dizia. Leia, gente, lê a Bíblia é a nossa maior verdade, não esqueça. Amanhã, terça-feira, temos ensinamento sobre a supremacia da palavra. Então temos que fazer uso dessa palavra, da escola bíblica da CPAD. Vai lá, vê esse vídeo que complementa com esse vídeo. Um complementa o outro. É lições que vai enriquecer as suas aulas, tá ok? Vamos lá, contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. O povo de Israel desprezou a constante vigilância, pois depositou a confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando normalmente. Jeremias capítulo 7. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se assim não for, será atitudes vazia e sem vida.
Israel estava achando que estava tudo bem, porque Jeremias relata que o povo oferecia sacrifício, que o templo estava funcionando. Para os dias de hoje, eu vou para a igreja, eu canto nos departamentos, eu prego, então está tudo bem. Deus dizendo, não está tudo bem, porque você precisa fazer um autoexame e reconhecer que tem algo de errado. E reconhecer que tem algo de errado vai fazer você voltar, cair em si, como nós dizemos, até a fala do filho pródigo, e caindo em si, voltou, se arrependeu e estava com seu pai, foi restituído. É isso que Deus quis com Israel, que perdurou por anos no cativeiro, porque demoraram demais a dizer assim, é verdade, a culpa é nossa. Na próxima lição, não quero falar agora, mas só para dar, as pessoas diziam assim, mas foi os pais que pecaram. Deus disse, não, até hoje vocês são rebeldes. Então Deus não vai culpar, como os atalaias que eu falei. Se você for ver a lição do atalaia, o atalaia tinha a responsabilidade de dizer assim, você está em pecado. A pessoa não quer se arrepender, o atalaia fica isento daquele sangue. Porém, se o atalaia não avisar, aí sim que o atalaia será punido. Então Israel estava muito acomodada porque tudo estava funcionando, perfeito e lindo. Só que por dentro não estava. Estava, como Jesus mesmo disse, eram sepulcros caiados, ok? Chegamos na nossa conclusão. Olha só que maravilha. Que nos diz assim, na luta contra o pecado é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilante e em oração para não cedermos às tentações, bem como sabemos que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Pecado é realidade, vamos cometer pecado. O livro de João diz, filhinhos, não pequeis, mas saibam que se vocês pecarem, nós temos um advogado, mas não peque deliberadamente. É a palavra de hoje. Então, há arrependimento para quem verdadeiramente se arrepende. Eu agradeço a Deus porque você está aprendendo da palavra, quis se inscrever nesse canal, compartilhou, comentou, deixou um eu gostei, porque Deus é assim. Ele nos ama e quer nos corrigir. E só nos corrige porque nos ama. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe, que você se arrependa dos seus pecados, porque Ele tem misericórdia para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Eu te espero na próxima lição.